Imagine um amor tão perfeito que só poderia ser desenhado pelo Criador do universo. Esse é o plano de Deus para você. Hoje, quero falar sobre algo profundo, algo que toca o coração de todos nós. Talvez você esteja aqui porque sente que Deus ainda não lhe apresentou a pessoa que Ele tem para você. Ou talvez você esteja tentando entender como será o caminho que Ele preparou para o seu coração. Eu quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada. Deus tem um plano perfeito para a sua vida e o amor que Ele preparou para você não é fruto do acaso, mas sim da sua vontade soberana e do seu cuidado incondicional. Você sabia que Deus, no seu imenso amor, escolheu alguém especial para caminhar ao seu lado? E mais, Ele tem uma maneira única e divina de apresentar essa pessoa a você, de uma forma que só Ele pode orquestrar. Ele não apenas quer que você encontre um parceiro, mas alguém que o ajude a crescer na fé, a fortalecer sua caminhada com Ele e a cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Agora, eu te convido a abrir o seu coração e a permitir que Deus revele sua maravilhosa obra no seu relacionamento. Você não está aqui por acaso, e nem essa busca por amor é sem propósito. Deus tem algo muito maior preparado para você. Deixe Ele te guiar nesse processo, pois a sua forma de agir é sempre perfeita e vai muito além daquilo que podemos imaginar. Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem um plano perfeito para o seu amor e se inscreva para não perder nenhum vídeo. O propósito divino no amor e relacionamentos. Desde o princípio, Deus demonstrou que o amor é uma parte fundamental do seu plano para a humanidade. Não se trata apenas de um sentimento passageiro ou de uma atração carnal. O amor foi criado por Deus para ser um reflexo de sua própria natureza, e isso é algo sublime. O amor é a essência que conecta nossas vidas com o Criador, e através dele, somos chamados a viver de maneira que honre a Deus em nossos relacionamentos. Quando olhamos para Gênesis 2, versículo 18, vemos que Deus, em sua sabedoria infinita, criou o amor como algo essencial para o homem. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Desde o momento da criação, Deus reconheceu a necessidade do ser humano de se conectar com outro ser e, mais do que isso, de ser complementado por alguém. Ele preparou o casamento e essa união entre homem e mulher não foi apenas para a satisfação pessoal, mas para o cumprimento do plano divino. A partir desse versículo, entendemos que o amor não é um acidente, mas parte de um plano que Deus arquitetou desde a fundação do mundo. O amor entre homem e mulher é uma expressão do amor de Deus por nós. Assim como Ele nos ama incondicionalmente, Ele deseja que compartilhemos esse amor de maneira pura e verdadeira em nossos relacionamentos. O plano de Deus é profundo e sua sabedoria é imensurável. Ele preparou algo mais do que um simples relacionamento. Ele preparou uma parceria divina, uma alma gêmea para cada um de nós, que vai muito além das nossas expectativas humanas. Deus não criou o amor para ser um fardo ou um mero sentimento. Ele criou o amor para que fosse uma bênção, para que a união entre duas pessoas se tornasse um reflexo do seu próprio amor. Não se trata apenas de ser amado, mas de amar de uma maneira que reflita a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. A união de duas pessoas que são entregues uma à outra deve ser uma demonstração visível do amor que Deus tem por nós. Quando Deus nos apresenta a nossa alma gêmea, Ele não está apenas nos concedendo um parceiro, mas está nos dando uma oportunidade de crescer na fé, amadurecer e refletir a sua própria natureza em nosso relacionamento. Entender isso nos permite ver o amor sob uma nova perspectiva. Não é uma busca egoísta,
mas um convite divino para cumprir o propósito de Deus. Quando procuramos nossa alma gêmea, não devemos apenas procurar alguém que satisfaça nossas necessidades emocionais ou físicas, mas devemos procurar alguém que também nos ajude a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Um relacionamento que vem de Deus é um relacionamento que nos leva a um nível mais profundo de entrega e fé, ajudando-nos a crescer não apenas como indivíduos, mas também como filhos de Deus. O amor, em sua essência divina, não é algo que nasce de nós, mas algo que flui de Deus. Ele é a fonte, e nós somos os canais desse amor. Quando Deus nos apresenta a nossa alma gêmea, Ele nos oferece a oportunidade de viver uma vida que honre seu nome. Cada aspecto do relacionamento é um reflexo de sua graça e bondade. Em 1 João 4, versículo 19, somos lembrados: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que devemos oferecer ao nosso parceiro é aquele que vem diretamente de Deus, e é por isso que os relacionamentos divinos são tão poderosos. Eles têm a capacidade de transformar nossas vidas, de nos fazer mais parecidos com Cristo, de nos ensinar sobre sacrifício, perdão e paciência. Quer uma surpresa especial no final? Assista até o fim, curta o vídeo e comente "Deus é fiel" para mostrar sua fé. O propósito do amor, portanto, vai além da simples atração ou do desejo de companhia. Deus nos chama a amar de maneira altruísta, a refletir a sua imagem e semelhança no nosso relacionamento. Ao encontrar nossa alma gêmea, não devemos ver esse amor como algo meramente humano, mas como uma expressão do amor divino. Quando amamos da maneira que Deus deseja, estamos vivendo de acordo com o seu propósito para nossas vidas, cumprindo a missão que Ele nos deu. E é essa missão que nos leva a entender que o casamento, o relacionamento, não é apenas sobre duas pessoas que se juntam por causa da afinidade ou desejo, mas sobre duas pessoas que se unem para cumprir algo maior: o plano de Deus para o mundo. Deus nos chama a ser testemunhas do seu amor no mundo, e um dos lugares onde isso deve acontecer é dentro dos nossos relacionamentos. Quando vivemos um relacionamento fundamentado no amor de Deus, mostramos ao mundo um reflexo do seu amor incondicional. O propósito divino no amor é então claro. Não estamos apenas buscando uma alma gêmea para preencher um vazio ou para realizar nossos próprios sonhos, mas estamos nos abrindo para a vontade de Deus, permitindo que Ele nos guie a um amor que é eterno. Um relacionamento baseado no amor divino nos aproxima mais de Deus e nos capacita a ser mais como Ele. A verdadeira alma gêmea não é aquela que simplesmente nos faz sentir completos, mas aquela que nos ajuda a caminhar juntos no propósito de Deus. Deus preparou o relacionamento perfeito para você, e Ele quer que você viva essa experiência de amor de acordo com o seu plano. Quando você busca a sua alma gêmea, não busque apenas alguém que preencha suas necessidades, mas busque alguém com quem você possa cumprir a vontade de Deus, alguém que caminhe ao seu lado na jornada espiritual. Ao fazer isso, você está cumprindo o propósito divino para a sua vida e para o relacionamento que Ele preparou para você. O amor que Deus preparou para você é muito mais do que uma simples emoção. Ele é a chave para um relacionamento transformador, um relacionamento que reflete a glória de Deus. E quando vivemos esse amor, nos tornamos testemunhas vivas do que Deus pode fazer quando entregamos nossos corações e nossas vidas a Ele. Esse é o propósito divino no amor e nos relacionamentos. Sermos ferramentas nas mãos de Deus para cumprir sua vontade, espalhar seu amor e ser uma luz para o mundo. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. O caminho para a alma gêmea. Como Deus nos prepara. A busca pela alma gêmea
Muitas vezes parece ser uma jornada cheia de anseios e expectativas em nosso coração. Já imaginamos como seria encontrar alguém que nos complete, com quem possamos compartilhar a vida, os sonhos e os desafios. No entanto, antes que Deus nos apresente a essa pessoa especial, Ele nos chama a passar por um processo de preparação. Essa preparação não é apenas para o outro, mas também para nós mesmos, pois antes de sermos capazes de amar plenamente, devemos aprender a nos tornar a pessoa que Deus deseja que sejamos. Em Provérbios 3, versículo 6, encontramos um princípio fundamental para essa jornada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A preparação divina começa com a confiança inabalável no Senhor. Isso implica que, ao invés de nos basearmos em nossas próprias ideias e desejos, devemos submeter nossos corações ao seu direcionamento. Quando confiamos em Deus, Ele nos guia, nos molda e nos prepara para o futuro que Ele tem planejado. O caminho para a alma gêmea não é uma corrida apressada, mas uma jornada de fé. Deus quer que aprendamos a confiar em seu tempo e no seu processo. Muitas vezes, nos encontramos impacientes, esperando que as coisas aconteçam de acordo com os nossos próprios prazos e desejos. Contudo, a verdade é que a preparação de Deus em nossas vidas é única e personalizada. Ele sabe exatamente o que precisamos antes de nos unir com outra pessoa. Assim como um vaso de barro precisa passar pelo fogo para ser refinado e ganhar forma, nossa vida também precisa passar por processos de refinamento para que sejamos moldados e preparados para o relacionamento que Ele tem para nós. Esse processo de preparação pode ser desconfortável às vezes, mas é fundamental para nos tornar a pessoa que Deus deseja que sejamos. Isso é algo que precisamos entender profundamente. Deus está nos preparando para ser a pessoa que o outro precisa, assim como Ele está preparando o outro para nós. Muitas vezes, pensamos que a preparação de Deus é apenas para nos dar um parceiro, mas, na verdade, Ele quer nos moldar em uma versão melhor de nós mesmos. Ele quer que cresçamos, amadureçamos espiritualmente e sejamos mais parecidos com Cristo. Isso é crucial para qualquer relacionamento duradouro e abençoado por Deus. A história de José no Egito é um exemplo poderoso dessa preparação. José, filho de Jacó, foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e levado para o Egito. Sua jornada foi marcada por adversidades, mas por meio de todas as dificuldades, Deus o preparou para algo maior. Ele não estava apenas sendo preparado para se tornar o governante do Egito, mas também para ser a pessoa que salvaria a sua família da fome. Quando Deus finalmente o colocou em uma posição de autoridade, José reconheceu que tudo o que havia vivido fazia parte de um plano maior, um plano que não apenas o beneficiaria, mas também sua família e muitos outros. Não saia antes do final. Tem uma revelação incrível esperando por você. Deixe um comentário com amém e ative o sininho. De maneira semelhante, Deus usa nossas experiências, até mesmo as mais dolorosas, para nos preparar para o relacionamento que Ele tem para nós. Muitas vezes, passamos por desafios e momentos difíceis, mas é nesses momentos que Deus está moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos ensinando lições que serão essenciais para o futuro. Podemos nos perguntar muitas vezes por que estamos passando por certas dificuldades, mas a resposta é que Deus está nos preparando para a obra que Ele tem para nós, incluindo a construção de um relacionamento que será uma bênção para a nossa vida e para a vida do outro. Às vezes, Deus precisa curar as feridas do passado, restaurar a confiança em nossos corações e nos libertar de bagagens emocionais
que possam nos impedir de amar verdadeiramente. Durante esse processo de cura, Ele também nos ensina a ser pacientes, a confiar mais nele e a entender que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Enquanto nos preparamos para o relacionamento que Ele preparou, precisamos estar atentos à sua orientação. Às vezes, isso significa esperar. Às vezes, significa mudar. Outras vezes, significa crescer em áreas da nossa vida que antes estavam negligenciadas. Em Romanos 8, versículo 28, a Bíblia nos assegura: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada passo da nossa jornada é orquestrado por Deus para o nosso bem. Cada desafio, cada vitória, cada momento de espera tem um propósito divino. O Senhor usa tudo isso para nos preparar para a alma gêmea que Ele tem para nós. E essa preparação é uma bênção em si mesma. O caminho para a alma gêmea, então, não é apenas sobre encontrar alguém, mas sobre ser transformado por Deus enquanto caminhamos com Ele. É por isso que precisamos dar espaço para Deus trabalhar em nós. Devemos ser moldados e preparados para sermos a pessoa que Deus quer que sejamos para o outro. Não podemos ir para um relacionamento buscando apenas preencher um vazio em nossas vidas, mas precisamos ser completos em Deus para que possamos, então, dar o melhor de nós em um relacionamento. Esse processo de preparação não é imediato, mas é contínuo. À medida que confiamos em Deus, Ele vai nos preparando de formas que nem sempre entendemos, mas que são sempre para o nosso bem. Devemos ser pacientes e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos conhece intimamente e sabe exatamente o que precisamos para sermos preparados para aquele que será nossa alma gêmea. Deus está trabalhando em nós e no outro. E quando o momento certo chegar, Ele nos unirá de maneira perfeita, em seu tempo e para a sua glória. Portanto, enquanto caminhamos nesse processo de preparação, não devemos desanimar, mas confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós, e quando for o momento certo, Ele nos apresentará a alma gêmea que preparou para nós. Nossa tarefa é confiar nele, ser moldados por Ele e, acima de tudo, estar prontos para sermos a pessoa que o outro precisa. O papel da paciência na busca pelo parceiro. Vivemos em uma sociedade que valoriza a velocidade. Tudo ao nosso redor nos incentiva a ser rápidos, a ter resultados imediatos. Estamos constantemente sendo empurrados a agir sem esperar, a tomar decisões instantâneas, seja em nossa vida pessoal ou nos relacionamentos. A tecnologia, as redes sociais e a pressão do dia a dia tornam difícil aceitar a espera. No entanto, a paciência é uma virtude fundamental para a nossa vida espiritual e, especialmente, para a busca pela alma gêmea. Como nos ensina Tiago 5, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Este versículo é um lembrete de que na vida cristã, a paciência não é simplesmente um ato de esperar passivamente. Ela é, acima de tudo, um exercício de confiança em Deus e no seu perfeito tempo. Vamos juntos nessa jornada? Curta, comente sua expectativa e se inscreva para descobrir como Deus guia seu amor. Quando estamos à espera de algo tão significativo como encontrar a pessoa com quem vamos compartilhar nossa vida, a paciência se torna uma prática que nos molda, nos ensina a confiar no plano divino e a acreditar que Deus está trabalhando por trás de cada detalhe. A paciência, muitas vezes, é confundida com inação. Esperar não significa ficar parado, esperando que as coisas aconteçam por conta própria. Esperar no Senhor significa agir com confiança, mantendo nosso coração aberto
e receptivo à sua vontade, enquanto nos preparamos para aquilo que Ele tem reservado para nós. Em nossa busca pela alma gêmea, muitas vezes sentimos a pressão para tomar decisões rápidas ou seguir as expectativas da sociedade. Mas como cristãos, somos chamados a confiar no tempo de Deus, que é perfeito e justo. Um exemplo claro dessa virtude de paciência é encontrado na história de Abraão e Sara. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Mas essa promessa parecia impossível quando ele e Sara já eram idosos. Em Gênesis 17, versículo 17, lemos: Então Abraão caiu com o rosto em terra e riu e disse no seu coração: A um homem de 100 anos nascerá um filho, e Sara, com 90 anos, dará à luz. Mesmo diante da impossibilidade humana de cumprir a promessa, Abraão escolheu confiar em Deus. A paciência de Abraão não era uma espera passiva, era uma espera ativa, que refletia sua fé na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrariar a promessa divina. Abraão decidiu esperar no tempo de Deus, e como resultado, ele se tornou o pai de Isaque, através de quem a promessa se cumpriu. Abraão e Sara nos ensinam que, embora a espera deva ser acompanhada de paciência, ela também deve ser marcada por uma fé inabalável em Deus. Sua confiança no tempo divino nos lembra que, às vezes, é necessário esperar por algo que não está em nosso controle, mas sim nas mãos de Deus. Assim, em nossa própria busca por um parceiro, precisamos aprender a confiar em Deus, esperando que Ele nos traga a pessoa certa no tempo perfeito. Quando esperamos no Senhor, reconhecemos que Ele tem o melhor para nós e que o seu plano para nossas vidas está sendo cumprido, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. O tempo de Deus é, de fato, perfeito. Quando agimos com paciência, estamos permitindo que Deus trabalhe em nossos corações, nos preparando para aquilo que Ele deseja nos entregar. A pressa, muitas vezes, nos leva a escolhas precipitadas, movidas pelo desejo de preencher um vazio ou pela sensação de que o tempo está se esgotando. Mas, como nos ensina o Salmo 27, versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera não deve nos desesperar, mas nos fortalecer. Ao confiarmos no Senhor, Ele nos dá a paz necessária para esperar sem pressa, sabendo que Ele está cuidando de todos os detalhes. Deus não quer apenas nos dar um parceiro. Ele quer nos preparar para esse relacionamento de uma maneira que honre a Ele. A paciência que praticamos durante a espera é um processo de crescimento e amadurecimento. Precisamos aprender a ser completos em Cristo antes de buscarmos outro ser humano para completar nossa vida. Isso significa que, enquanto esperamos, devemos continuar a nos aprofundar em nossa fé, em nossa confiança em Deus e em nossa dependência dEle. A paciência nos ensina a confiar não apenas no resultado final, mas no processo que Deus usa para nos transformar. A espera também nos ensina a confiar no momento certo. Quantas vezes não nos sentimos impacientes, querendo apressar as coisas, pensando que estamos perdendo tempo? No entanto, é preciso lembrar que Deus conhece o nosso futuro e sabe o que é melhor para nós. Às vezes, é no silêncio da espera que Deus faz seu trabalho mais profundo em nós. Podemos não entender o motivo da demora, mas precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A paciência que demonstramos na espera não é em vão. Ela é uma expressão da nossa confiança no plano divino e na fidelidade de Deus. Por fim,
A paciência também é um reflexo de nosso entendimento de que o amor que Deus tem para nós é o melhor. Não precisamos correr atrás de algo que ainda não está pronto. Em vez disso, devemos confiar em seu tempo perfeito. Quando Deus finalmente nos apresentar a nossa alma gêmea, saberemos que foi no momento certo, quando ambos estivemos prontos e quando a vontade de Deus se cumpriu plenamente. O casamento e os relacionamentos que Deus abençoa não são fruto da pressa, mas da paciência, da preparação e da confiança nele. Portanto, ao buscarmos nosso parceiro, lembremos que a paciência não é apenas um tempo de espera, mas um tempo de crescimento, de entrega e de confiança no Senhor. Quando esperamos em Deus, estamos nos preparando para receber a bênção que Ele tem para nós. O Senhor sabe exatamente quando nos apresentar a alma gêmea, e o que precisamos é confiar em seu tempo perfeito, sabendo que Ele está trabalhando em nossa vida, transformando-nos, moldando-nos e preparando-nos para o momento que, com certeza, será marcado pela sua soberania e amor. Como discernir a vontade de Deus no relacionamento? O mundo ao nosso redor constantemente nos apresenta diferentes ideias, desejos e emoções que podem nos atrair de forma poderosa. Muitas vezes, o desejo de encontrar um parceiro pode ser tão forte que perdemos a clareza necessária para discernir se estamos realmente seguindo a vontade de Deus. A paixão, o impulso, o medo de ficar sozinho, ou até mesmo as expectativas sociais, podem obscurecer a verdadeira direção divina. No entanto, a Bíblia nos ensina que discernir a vontade de Deus é uma habilidade que podemos cultivar por meio da oração, da meditação na palavra e da sensibilidade ao Espírito Santo. Como diz 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse versículo nos lembra que nem tudo que parece bom é de fato a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, precisamos aprender a discernir a voz do Senhor e a distinguir sua direção das influências externas e internas que podem nos desviar do caminho certo. A primeira coisa que devemos entender é que Deus deseja nos guiar em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. A questão não é apenas buscar alguém que se encaixe nos nossos desejos e planos, mas buscar alguém que seja parte do plano divino para a nossa vida. Isso implica que, antes de entrarmos em qualquer relacionamento, precisamos primeiro perguntar a Deus se essa união está dentro da sua vontade para nós. Podemos ser atraídos por características superficiais, pela afinidade momentânea ou até pela carência emocional. Mas essas coisas não devem ser os critérios principais. Precisamos deixar que Deus seja o guia, porque Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. A chave para discernir a vontade de Deus é a oração constante e a busca sincera pela sua orientação. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas também nos colocando em uma posição de submissão, dispostos a ouvir e a seguir a sua direção. O Salmo 25, versículos 4 e 5 diz: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti, espero todo o dia. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos revela o caminho certo. Isso exige paciência e confiança, pois nem sempre as respostas vêm de imediato. Mas com o tempo, Ele nos dá a clareza necessária. O exemplo de Ruth e Noemi é um exemplo claro de como a orientação divina pode ser seguida com fé. Ruth, uma jovem viúva moabita, decidiu seguir sua sogra, Noemi, de volta a Israel.
mesmo sabendo que isso significava uma vida difícil, sem garantias de segurança ou sustento. No entanto, ao tomar essa decisão, Ruth demonstrou total confiança no plano de Deus para sua vida. Ela não estava apenas seguindo o desejo de sua sogra, mas estava ouvindo a direção divina que a conduziu até Boaz, com quem se casou e teve um filho que se tornaria parte da linhagem do rei Davi. Deus guiou seus passos de uma forma inesperada, mas perfeita, conforme seu plano. Ruth não agiu movida por paixão ou necessidade, mas por fé e obediência ao que Deus estava lhe revelando. Da mesma forma, quando buscamos a vontade de Deus para nossos relacionamentos, precisamos confiar que Ele nos guiará de maneira sobrenatural. Pode não ser um caminho direto ou fácil, mas será o melhor caminho para a nossa vida. Deus usa situações, circunstâncias e até mesmo pessoas para nos guiar, assim como fez com Ruth. O importante é que, assim como ela, estejamos dispostos a ouvir e seguir a sua direção, mesmo que isso nos leve a lugares que inicialmente não pareçam ideais. O Senhor conhece o nosso futuro e sabe o que precisamos. Por isso, é fundamental que confiemos em sua orientação. Além disso, discernir a vontade de Deus no relacionamento significa também prestar atenção no que Deus está fazendo dentro de nós. Muitas vezes, Ele nos prepara para o relacionamento que temos em mente, trabalhando em nosso caráter, nos curando de feridas do passado e nos ensinando a amar incondicionalmente. Não podemos esperar encontrar a pessoa certa se não estivermos preparados para ser a pessoa certa. Deus usa o tempo de espera para nos moldar, para que possamos entrar no relacionamento com a base sólida de uma vida centrada nele. Às vezes, isso envolve processos dolorosos de cura, libertação e transformação. Mas tudo isso faz parte do plano divino de nos tornar a pessoa que precisamos ser para que possamos realmente ser parceiros fiéis, amorosos e obedientes à vontade de Deus. É essencial também que discernamos se a pessoa com quem estamos nos relacionando é verdadeiramente compatível com os princípios de Deus. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo nos adverte: Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Esse versículo nos lembra da importância de buscar uma pessoa que compartilhe dos mesmos valores espirituais. O relacionamento não deve ser apenas uma união emocional ou física, mas uma parceria espiritual que honra a Deus. Não podemos nos enganar pensando que podemos mudar alguém, ou que com o tempo a pessoa se ajustará aos nossos valores. Deus deseja que sejamos unificados em Cristo, para que o relacionamento seja uma plataforma sólida para a sua glória. Por fim, discernir a vontade de Deus também exige coragem para tomar decisões baseadas na verdade divina, mesmo quando elas vão contra os nossos desejos momentâneos. Às vezes, Deus nos chama para desistir de algo ou alguém que parece perfeito aos nossos olhos, mas que não está alinhado com a sua vontade. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus nos ensina: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso significa que, ao buscar a vontade de Deus, podemos ter confiança de que Ele nos responderá. Se uma decisão precisa ser tomada, Ele nos dará a sabedoria necessária para discernir qual é o melhor caminho. Em resumo, discernir a vontade de Deus nos relacionamentos não é um processo fácil, mas é profundamente recompensador. Quando buscamos a sua orientação em oração, quando seguimos sua direção, quando confiamos em seu tempo e quando nos preparamos para ser a pessoa que Ele deseja, Ele nos guia para o relacionamento certo, aquele que é parte do seu plano perfeito para nossas vidas. Como Ruth, devemos estar dispostos
a seguir a liderança de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Que possamos aprender a discernir Sua voz e confiar no Seu plano para nossos relacionamentos, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. O propósito de Deus no amor e relacionamentos. Deus, em Sua sabedoria infinita, criou o amor não como um sentimento passageiro, mas como um reflexo de Sua própria natureza. Em Gênesis 2, versículo 18, vemos o coração de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa declaração de Deus revela um princípio eterno sobre o relacionamento humano. O amor é parte fundamental do seu plano divino, algo que Ele planejou para cumprir o propósito dele em nossas vidas. O relacionamento que Deus tem para nós não é apenas sobre sentimentos e afinidade, mas sobre parceria. A união que Deus planejou é um reflexo do seu amor e é feita para ser um lugar de crescimento, de amadurecimento espiritual e, acima de tudo, de serviço a Ele. Quando pensamos em relacionamento, muitas vezes pensamos na química, na atração instantânea. Mas Deus quer que vejamos o amor de uma maneira mais profunda. O verdadeiro amor, aquele que Deus planejou para nós, vai além da emoção. É uma parceria espiritual, onde dois seres humanos se tornam não apenas um nas suas ações, mas também em seus corações e espíritos, buscando sempre a vontade de Deus. Em Eclesiastes 4, versículo 12, encontramos um princípio poderoso para entender a solidez de um relacionamento fundado em Deus. E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão, de 3 dobras, não se quebra tão depressa. Quando falamos de um relacionamento, muitas vezes nos concentramos na união de 2 pessoas. Mas a chave para um relacionamento sólido é colocar Cristo no centro. Um relacionamento com Deus no centro não pode ser abalado facilmente, pois é sustentado pela força divina. Quando Deus é a base, Ele não só fortalece os laços, mas torna o relacionamento mais forte do que qualquer adversidade que possa surgir. Um cordão de 3 dobras é inquebrável, porque não é feito apenas de 2 pessoas, mas de Deus, que nos mantém unidos. Olhemos para o exemplo de Priscila e Áquila, um casal que teve um papel essencial na igreja primitiva. Em Atos 18, vemos como eles não só eram marido e mulher, mas também parceiros no ministério de Deus. Eles receberam Paulo em sua casa, trabalharam juntos no Evangelho e desempenharam um papel crucial no avanço da obra de Deus. O relacionamento deles não era apenas um vínculo emocional ou físico. Era uma parceria espiritual com a missão de servir ao Senhor. Eles nos ensinam que um relacionamento que tem Deus como base não só resiste às dificuldades, mas também se torna uma plataforma para cumprir o propósito de Deus. Quando 2 corações se unem para servir a Deus, o relacionamento se transforma em algo ainda mais poderoso, algo que vai além do que os olhos podem ver, porque é movido pela força divina. O casamento e os relacionamentos fundamentados em Deus não são apenas uma questão de sobrevivência, mas de avanço no reino de Deus. Quando estamos unidos com alguém que compartilha a nossa fé, não estamos apenas buscando companhia, mas estamos nos unindo para cumprir a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, a Bíblia nos adverte: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A união espiritual é a chave para um relacionamento forte e duradouro. Não podemos ter uma base sólida em Cristo se nossos corações estão divididos entre aquilo que Deus deseja e aquilo que o mundo nos oferece. Por isso, é vital que busquemos, em primeiro lugar, alguém que compartilhe dos mesmos valores espirituais
pois um relacionamento onde Deus é o centro tem o poder de resistir a qualquer desafio, qualquer crise, qualquer tempestade. O exemplo de Priscila e Áquila é poderoso, porque eles nos mostram que um relacionamento fundamentado em Deus não é apenas sobre o que acontece no íntimo do casal, mas sobre como esse relacionamento pode impactar o mundo ao redor. Eles não estavam preocupados apenas com a felicidade pessoal, mas com a missão que Deus lhes confiou. Um relacionamento baseado em Deus não é apenas para o benefício das duas pessoas envolvidas, ele é para a glória de Deus e para o cumprimento do seu plano no mundo. Quando dois corações se unem em Cristo, o casamento se torna um ministério, e esse ministério se espalha para aqueles ao redor, sendo uma luz para o mundo. Quando nos unimos em um relacionamento com a intenção de servir a Deus, não estamos apenas buscando ser completos com alguém, mas buscamos ser usados por Deus para cumprir sua vontade. Essa é a verdadeira razão do casamento e dos relacionamentos. Ser uma plataforma de serviço, de sacrifício e de amor incondicional. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, devemos nos entregar não apenas ao nosso cônjuge, mas também ao chamado que Deus nos deu como casal. Portanto, construir um relacionamento fundamentado em Deus exige dedicação, oração e uma busca constante por sua direção. A oração diária, a leitura da palavra e a submissão à vontade de Deus são os alicerces sobre os quais podemos construir um relacionamento sólido. Em Efésios 5, versículo 25, Paulo diz: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor verdadeiro, aquele que Deus deseja que experimentemos em nossos relacionamentos, não é baseado em sentimentos momentâneos, mas no compromisso de servir ao outro com a mesma disposição de Cristo. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4, somos exortados: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em um relacionamento, isso significa colocar as necessidades do outro acima das nossas e buscar em todo momento a edificação do outro, para que ambos cresçam juntos em Cristo. Quando nos colocamos em uma posição de serviço no relacionamento, não estamos apenas imitando Cristo, mas também permitindo que Ele nos molde e nos use como instrumentos para seu propósito. Quando Deus é o centro de um relacionamento, Ele não apenas nos dá a força para superar dificuldades, mas também nos capacita a amar incondicionalmente. O casamento ou qualquer relacionamento fundamentado em Cristo é a expressão máxima do amor divino. Não importa o que aconteça, esse relacionamento permanecerá firme, pois é sustentado pelo amor de Deus que nunca falha. Portanto, ao construir um relacionamento, não se concentre apenas nas qualidades humanas ou no desejo de companhia. Lembre-se de que o amor verdadeiro é aquele que vem de Deus e é refletido em um compromisso de servir, crescer e glorificar a Ele juntos. Um relacionamento fundado em Cristo não é apenas sobre estar juntos, é sobre ser juntos para cumprir o propósito divino e ser uma luz para o mundo. O desafio da disciplina espiritual no relacionamento. Em nossa caminhada cristã, cada aspecto de nossa vida deve ser permeado pela presença de Deus, e isso inclui, certamente, os nossos relacionamentos. Não podemos simplesmente esperar que um relacionamento floresça sem a devida atenção e dedicação ao nosso crescimento espiritual, individual e conjunto. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros cristãos são práticas espirituais essenciais que, quando integradas ao relacionamento, garantem uma base sólida
e saudável para o futuro. Em Colossenses 3, versículo 16, somos desafiados: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esta exortação nos lembra que a disciplina espiritual é a base de cada decisão no relacionamento, porque ela nos conecta ao coração de Deus, nos guia em sabedoria e nos prepara para sermos parceiros verdadeiros e fiéis na caminhada do outro. Construir um relacionamento que honra a Deus não é algo que acontece por acaso. Requer esforço contínuo, não só em nossas ações, mas em nosso interior. O relacionamento com nossa alma gêmea não pode ser fundamentado apenas em sentimentos, afinidade ou compatibilidade de temperamentos, mas precisa ser cultivado em um solo fértil de devoção a Deus. O exemplo de Daniel, encontrado no livro de Daniel, é um exemplo poderoso e edificante de como a disciplina espiritual pode impactar todas as áreas da nossa vida, incluindo nossos relacionamentos. Daniel viveu em um ambiente extremamente hostil, onde sua fé era desafiada e até perseguida. Mas ele nunca comprometeu sua devoção a Deus. Sua vida espiritual foi sua prioridade e isso o capacitou a resistir à pressão, a tomar decisões sábias e a ser uma luz onde quer que estivesse. Daniel, mesmo estando no palácio do rei da Babilônia, não permitiu que as tentações e distrações ao seu redor enfraquecessem sua fé. Ao contrário, ele manteve sua disciplina espiritual com firmeza. Daniel 6, versículo 10, nos diz: Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa e, estando abertas as janelas do seu quarto, para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sua devoção a Deus era uma prioridade inegociável em sua vida. Ele não permitiu que circunstâncias externas ou leis, contrárias à sua fé, interferissem em sua disciplina espiritual. Essa postura de fidelidade a Deus foi a chave para a sua influência e prosperidade em um ambiente onde ele não tinha controle. Deus abençoou sua fidelidade e lhe deu sabedoria, poder e prosperidade. E também o usou para influenciar uma nação inteira. Da mesma forma, em nossos relacionamentos, a disciplina espiritual é o que nos mantém firmes e guiados pela vontade de Deus. Quando estamos em um relacionamento, especialmente com alguém que amamos, é fácil cair na tentação de colocar as emoções e os desejos à frente da nossa caminhada com Deus. No entanto, a verdadeira força de um relacionamento cristão vem da prática constante da oração, da meditação na palavra e da adoração a Deus juntos. Essas práticas não apenas nos conectam com Deus, mas também criam uma aliança mais profunda entre os parceiros, alicerçada na verdade e na sabedoria divina. A oração, por exemplo, deve ser o alicerce de cada relacionamento cristão. Quando oramos juntos, não estamos apenas pedindo bênçãos ou favores a Deus, mas estamos nos unindo em comunhão espiritual, buscando a vontade dele para o nosso relacionamento. A oração fortalece os laços de união, porque reconhecemos em oração que dependemos de Deus para tudo o que fazemos. Não se trata apenas de orar quando surgem problemas, mas de manter uma prática constante de oração, dando graças por tudo o que Deus fez e ainda fará em nossas vidas. A oração também nos ajuda a manter nossos corações alinhados com a vontade de Deus, buscando o seu plano em todas as situações, seja em momentos de alegria ou em dificuldades. A leitura da palavra de Deus também é fundamental. Quando ambos os parceiros se dedicam a estudar e meditar nas Escrituras,
Eles são constantemente lembrados das promessas de Deus e de como viver de acordo com seus princípios. A Bíblia nos ensina como devemos amar, perdoar, servir e respeitar um ao outro. Ela nos dá a sabedoria necessária para lidar com as tensões naturais dos relacionamentos, como o conflito e as diferenças de opinião. Sem a palavra de Deus, estamos vulneráveis às influências externas e aos nossos próprios impulsos carnais. No entanto, quando a palavra habita ricamente em nossos corações, ela nos dá a direção e o entendimento necessários para viver de forma que honre a Deus e ao nosso parceiro. Além disso, a comunhão com outros cristãos é essencial para manter um relacionamento saudável e centrado em Deus. Não fomos feitos para viver sozinhos. A Igreja é o corpo de Cristo e, como parte desse corpo, somos chamados a nos apoiar mutuamente, a crescer juntos e a fortalecer uns aos outros na fé. Em Hebreus 10, versículo 24, somos exortados: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunhão com outros cristãos é uma bênção que nos fortalece e nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Essas práticas espirituais devem ser mantidas com diligência, pois elas são a base de um relacionamento que glorifica a Deus. Não se trata apenas de ser religioso, mas de cultivar uma relação verdadeira e viva com Deus. A disciplina espiritual não é um fardo, mas uma fonte de força, sabedoria e graça para enfrentar os desafios que surgem em qualquer relacionamento. Quando ambos os parceiros são dedicados a buscar a Deus com todo o coração, a relação se torna um reflexo do amor, da paciência, da bondade e da fidelidade de Cristo. Em resumo, a disciplina espiritual não é apenas uma prática pessoal, mas uma prática compartilhada dentro do relacionamento. Quando oramos juntos, lemos a palavra juntos e nos comprometemos com a comunhão cristã, estamos construindo um relacionamento que não só resiste às dificuldades, mas se fortalece com cada desafio. O exemplo de Daniel, com sua firme disciplina espiritual, nos lembra da importância de manter nossa vida com Deus em primeiro lugar. Ao fazermos isso, Deus nos prepara e nos capacita para viver o relacionamento que Ele planejou para nós. E esse relacionamento será uma bênção não só para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. O propósito de Deus no casamento: completar a obra de Deus juntos. O casamento não é apenas sobre encontrar alguém para compartilhar a vida, os sonhos e os desafios. Deus nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos apresenta a nossa alma gêmea, não para que possamos apenas preencher um vazio ou buscar nossa própria satisfação, mas para que juntos, como unidade, possamos cumprir um propósito maior: expandir o seu reino, ser co-trabalhadores na obra que Ele planejou desde o princípio. Em Gênesis 1, versículo 28, Deus disse a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esta foi a primeira ordenança que Deus deu ao ser humano. O casamento, então, foi instituído não apenas para a união de duas pessoas, mas para a expansão da criação de Deus na terra. O casamento é um meio pelo qual Deus deseja multiplicar sua graça, seu amor e sua verdade no mundo. Não se trata apenas de ter filhos ou construir uma família, mas de nos unirmos para cumprir a missão divina que Deus tem para o mundo. O casamento é uma plataforma para a obra de Deus. Deus, em sua sabedoria, nos apresenta a nossa alma gêmea para que possamos, juntos, servir ao próximo, glorificar a Ele e ser luz no mundo. A missão do casamento vai além da convivência diária. O propósito divino é que o casamento seja uma ferramenta para impactar vidas, para edificar o corpo de Cristo e para levar a luz do Evangelho onde quer que formos. Quando olhamos para o casamento dessa perspectiva,
entendemos que não é apenas sobre nós dois. Nosso relacionamento tem um objetivo maior e juntos, como unidade, podemos cumprir o propósito de Deus. Em Efésios 5, versículos 31 e 32, Paulo fala sobre o casamento como uma grande relação de amor que reflete o relacionamento de Cristo com a Igreja. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O casamento, então, não é apenas um vínculo emocional ou físico, mas uma parceria espiritual. Ele reflete a relação de Cristo com a Igreja, um relacionamento baseado em amor sacrificial, em serviço mútuo e em uma busca constante pelo bem do outro. Quando vivemos o casamento como Deus planejou, estamos não só cumprindo um propósito divino em nossas vidas, mas também refletindo ao mundo o amor de Cristo por sua Igreja. Olhemos para o exemplo de Priscila e Áquila, um casal que entendeu muito bem esse chamado. Em Atos 18, vemos que eles não apenas eram casados, mas também parceiros no ministério de Deus. Eles serviram ao lado de Paulo, abriram sua casa para receber missionários, ensinaram e ajudaram a fortalecer a igreja primitiva. Seu casamento não era apenas uma união de duas pessoas, mas uma união com um propósito divino. Eles estavam juntos para a obra de Deus, não apenas para suas próprias necessidades. E isso é o que devemos entender sobre o casamento. Quando Deus nos une com alguém, é para que juntos possamos ser usados por Ele para servir ao próximo, para espalhar o Evangelho e para cumprir sua missão no mundo. Quando colocamos Deus no centro do nosso relacionamento, o casamento deixa de ser uma simples convivência e passa a ser uma missão. A missão de um casal cristão não é só formar uma família, mas ser uma família que reflete o caráter de Cristo. O casamento é uma oportunidade de viver para algo maior do que nós mesmos. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus nos comissiona: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E como casal, essa comissão também é nossa. Deus nos une para que possamos, juntos, cumprir essa missão de fazer discípulos, de ser luz e sal na terra. O casamento se torna, então, uma plataforma de ministério, onde o amor, a dedicação e o serviço ao outro são reflexos de um amor mais profundo, o amor de Cristo. O casamento fundamentado em Deus resiste às adversidades, porque não se baseia em sentimentos passageiros ou na busca egoísta pela felicidade. Quando as dificuldades surgem, e elas surgem para todos, a união em Cristo se torna a base sólida que sustenta o relacionamento. Em 1 Coríntios 13, versículo 7, Paulo nos lembra: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que Deus nos chama a viver em nossos relacionamentos não é um amor superficial ou baseado em condições. É um amor sacrificial, que se entrega pelo bem do outro, que não desiste nas dificuldades, mas que persevera, confiando no propósito de Deus. Esse amor, quando cultivado dentro do casamento, transforma a relação em algo mais poderoso do que qualquer união humana. O casal que busca viver para Deus, que coloca o Senhor no centro de sua vida e de seu relacionamento, tem o poder de enfrentar qualquer adversidade. Eles não estão mais sozinhos em suas lutas, estão unidos a Deus, e isso os fortalece. O casamento, então, se torna não apenas uma união de duas pessoas, mas uma parceria com Deus. E ao fazer isso, cumprimos o propósito divino para nossas vidas e para o mundo. No entanto, é importante compreender que o casamento não é apenas para nossa satisfação pessoal. Deus deseja que o casamento seja um reflexo do seu amor no mundo. Quando dois cristãos se unem em casamento, eles estão se comprometendo não apenas com o outro, mas com a missão de servir a Deus
e aos outros. O relacionamento cristão é um ministério, e cada casal é chamado a viver como ministros do Evangelho. Isso significa que devemos ser luz onde estivermos, mostrar o caráter de Cristo em nosso relacionamento e ser exemplos de amor, paciência, perdão e graça. Em 1 João 4, versículo 12, a Bíblia nos ensina: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O casamento, então, é uma oportunidade de viver esse amor de forma plena. Ao amarmos o nosso cônjuge, como Cristo amou a igreja, estamos cumprindo o mandamento de Deus e, ao mesmo tempo, cumprindo a missão de espalhar seu amor pelo mundo. O amor no casamento é um reflexo do amor de Cristo, e é por meio desse amor que Deus quer impactar o mundo. Portanto, a verdadeira razão do casamento não é apenas a felicidade pessoal, mas cumprir a missão que Deus nos deu. Ao nos unirmos a alguém em casamento, estamos nos unindo em um propósito divino, uma missão que vai além de nossas próprias vidas. Estamos sendo chamados a ser co-trabalhadores na obra de Deus, espalhando o seu amor e cumprindo seu plano no mundo. O casamento fundamentado em Cristo se torna uma plataforma de serviço e juntos, como um casal, podemos alcançar os outros, compartilhar o Evangelho e viver para a glória de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre como Deus nos guia para encontrar nossa alma gêmea, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa na alma. O amor verdadeiro não é apenas uma emoção passageira, mas um plano divino cuidadosamente orquestrado pelo Criador. No Brasil, onde o coração pulsa forte e a fé é um alicerce em tantas famílias, essa ideia nos conecta diretamente com a essência da nossa cultura. Somos um povo que acredita no amor, que sonha com histórias de união abençoadas e que confia em Deus para guiar cada passo da nossa jornada. A mensagem de Billy Graham, com sua clareza espiritual, me fez refletir sobre como, muitas vezes, buscamos o amor com pressa, guiados por desejos humanos, sem ouvir a voz suave de Deus que sussurra: confie em mim, eu tenho o melhor para você. O que mais me marcou foi a ênfase na paciência e na preparação. Em nossa sociedade acelerada, onde as redes sociais nos bombardeiam com imagens de casais perfeitos, é fácil sentir que estamos atrasados ou que algo está faltando. Mas a Bíblia, em Provérbios 3:6, nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem me fez perceber que Deus não está apenas preparando uma pessoa especial para mim, mas também está me moldando para ser a pessoa que meu futuro parceiro precisa. Essa preparação exige fé, paciência e entrega total ao plano divino, algo que nossa cultura brasileira, com sua espiritualidade vibrante, entende profundamente. Outro ponto que ecoou em mim foi a ideia de que o amor divino vai além de uma simples conexão emocional. Ele é uma parceria espiritual, um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, como descrito em Efésios 5:25. No Brasil, onde o casamento é celebrado com festas cheias de alegria e união familiar, essa visão nos convida a olhar para o amor com mais profundidade. Não se trata apenas de encontrar alguém que nos faça sorrir, mas alguém com quem possamos crescer na fé, servir a Deus e impactar o mundo ao nosso redor. A história de Priscila e Áquila, que trabalharam juntos no ministério, me inspirou a sonhar com um relacionamento que seja não apenas uma bênção para mim, mas uma luz para os outros, como tantas famílias brasileiras que vivem sua fé com generosidade. A mensagem também me desafiou a cultivar a disciplina espiritual. Em nossa cultura,
onde a oração e a comunhão com a igreja são tão valorizadas, entendi que um relacionamento abençoado começa com minha própria conexão com Deus. Daniel 6:10 nos mostra como Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo em meio a adversidades. Isso me ensinou que antes de buscar minha alma gêmea, preciso buscar a Deus com constância, permitindo que Ele cure minhas feridas, fortaleça minha fé e me prepare para amar de forma altruísta. Essa disciplina não é um peso, mas uma fonte de paz, especialmente em um mundo que muitas vezes nos pressiona a agir sem esperar. A lição mais prática que tirei é que preciso confiar no tempo de Deus. No Brasil, onde o calor humano e a esperança são tão presentes, às vezes nos deixamos levar pela ansiedade de querer tudo para ontem. Mas a paciência, como ensina Tiago 5:7, é um exercício de fé. Aprendi que, enquanto espero, devo me dedicar a crescer espiritualmente, a servir na minha comunidade e a viver com gratidão. Isso não significa ficar parado, mas caminhar com Deus, sabendo que Ele está trabalhando em mim e na pessoa que Ele preparou para mim. Outra aplicação importante é discernir a vontade de Deus nos relacionamentos. 1 João 4:1 nos alerta para provar os espíritos, e isso me fez refletir sobre como, em nossa cultura apaixonada, podemos ser tentados a confundir atração com propósito divino. Aprendi que devo orar, buscar orientação na palavra e ouvir o Espírito Santo antes de tomar decisões no amor. Isso me dá segurança para evitar escolhas precipitadas e confiar que Deus me guiará ao parceiro certo, como guiou Ruth a Boaz. Por fim, entendi que o casamento é uma missão. Gênesis 1:28 nos chama a frutificar e multiplicar, não apenas em filhos, mas em amor e serviço. No Brasil, onde a família é o coração da sociedade, essa visão me motiva a sonhar com um relacionamento que glorifique a Deus e abençoe os outros. Quero viver um amor que seja um testemunho vivo do plano divino, como tantas histórias de casais que inspiram nossas comunidades. Essa mensagem renovou minha esperança e me ensinou que o amor verdadeiro é uma jornada de fé, paciência e entrega. Aplicarei isso, vivendo cada dia com confiança em Deus, cultivando minha vida espiritual e estando aberto ao que Ele tem para mim. Que possamos, como brasileiros cheios de fé e paixão, abraçar esse plano divino e viver o amor que Deus sonhou para nós. E agora, quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, escreva: Deus tem um plano, para mostrar sua fé, e continue assistindo até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos descobrir como Deus guia nossos corações.